Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou Lígia Vitória, do Rio de Janeiro, e quero contar para você essa história vivida por mim na minha infância. Eu tinha por volta, mais ou menos, de 6 para 7 aninhos, mas, meu amigo Paulinho, eu me lembro como se fosse agora, sabe? Parece que eu tô vendo de novo. Era de madrugada e eu vi uma pessoa sair por detrás de uma estante de livros que ficava no quarto. No quarto onde eu dormia ficava essa estante de livros. Detalhe, esse móvel, essa estante de livros, eu ainda não sabia, porque eu tinha de 6 a 7 anos. Eu já estou adiantando para você que está ouvindo, que no decorrer da história, da carta, vocês vão entender. Esse móvel não era da minha família. Minha família comprou a casa. Eu digo, papai e mamãe, eles compraram a casa, e quando eles compraram, alguns móveis ficaram na casa. E dentre os móveis que ficaram na casa estava essa estante, uma estante de livros. Inclusive ficaram também alguns livros antigos que tinham lá naquela estante, ficaram também. Era um móvel bonito, até enfeitava a casa, e ele ficava dentro do quarto onde eu dormia. Então foi ali, foi exatamente ali por detrás da estante, naquela madrugada, que eu vi sair uma pessoa por detrás da estante. Era como se ele fosse um membro da Ku Klux Klan. Assim, estava encapuzado, sabe? Encapuzado, de branco. Fazia barulho ao aparecer e surgia de repente. Eu queria gritar de pavor. Eu tinha de 6 para 7 aninhos. Eu queria gritar de pavor, mas o meu medo, o meu pavor era tamanho, tão grande que eu não conseguia emitir qualquer som. Então eu ficava assim, calada, com medo. Eu apenas pensava, mascarado, ele é mascarado, né? O menino era mascarado. Depois disso, ele andava pela casa e eu cobria o meu rosto com o lençol. E assim como eu cobria o rosto com o lençol, eu acabava dormindo. E aquilo começou a se repetir durante toda a noite a mesma coisa, a mesma aparição. Essas aparições depois elas começaram a se revezar. Uma noite uma, outra noite outra. Eu percebi que eram 2 meninos. 2 que surgiam repentinamente no mesmo lugar, atrás da estante de livros. Mas não era apenas um, eram 2 meninos. O barulho que faziam aparecer era parecido com, sabe, cortina de plástico? Sabe aquela cortina que você coloca no box do banheiro? Aquela cortina de plástico, que você abre aquela cortina de plástico. Sabe aquele som característico, quando ela é puxada rapidamente? Era exatamente o som que esses meninos emitiam quando eles apareciam. E eles ficavam parados, os 2, olhavam para mim fixamente. Só que tem um detalhe: os olhares não eram bons. Não eram olhares assim bons. Eram olhares malignos. Os sorrisos, eles estavam sorridentes, mas o sorriso também não era bom, nem de um nem de outro. Sorrisos maléficos. Eu tinha o mesmo tipo de reação para os 2 eventos, sabe?
Eu tinha aquele mesmo tipo de reação. Eu ficava com medo, o pavor era tão grande que eu não conseguia assustar. Aí eu cobria minha cabeça com lençol, eu ficava quietinho, até que eu conseguia dormir. A pessoa que eu escolhi da família para contar o que eu vivia foi a minha avó. Conversei com a minha avó, mas a minha avó dizia assim, né? Até pela minha idade, 6 para 7 anos, ela falava assim: Lígia, não, filha, você não viu isso. Sabe, filhinha, você sonhou. Isso foi sonho seu. Eu tinha certeza absoluta que não era sonho. Eu acordava para ver. Eu acordava e tinha essa visão. Aí uma vez, eu sonhei comigo e a minha irmã. Eu também tinha uma irmã. Então eu sonhei comigo e a minha irmã, mas como se nós já fôssemos mortos. Nós estávamos mortas, eu e a minha irmã. E nós éramos adolescentes e nós estávamos mortos debaixo de lençóis. E o detalhe é o seguinte: nós sabíamos, apesar de mortas estar, aí sim foi sonho, nós sabíamos que tínhamos sido enforcadas. Tanto que existiam carrascos encapuzados e o palanque do enforcamento com as cordas de penduradas. Tínhamos sido mortas as duas ali. Agora, como é que eu poderia saber de algo assim? Seria alguma memória genética? Ou seria apenas um terrível pesadelo? Porque aí foi sonho. Eu estou dizendo que essas coisas elas vão se juntar. E vocês vão entender exatamente no ponto em que tudo isso vai se somar. Aí o tempo foi passando, eu cresci e eu já era adolescente. Eu já tinha feito 15 anos. E tinha ficado bem mais raro eu ver aquelas entidades que surgiam atrás da estante de livros. Mas um belo dia, eu já tinha feito 15 anos, eu vi uma mulher, desta vez uma mulher, com roupas muito antigas, entrando pela lateral da mesma estante. E a minha mãe estava comigo. Aí eu chamei a minha mãe: Mãe, a senhora viu? Ela falou: não, eu vi, mãe. Uma mulher com roupas bem antigas, ela entrou ali, ó, bem na lateral da estante. Eu contei para minha mãe na hora. E aí a minha mãe acreditou em mim, porque imediatamente um objeto que estava nessa estante caiu. Era um objeto de louça, era uma caneca de louça. Ela caiu e se quebrou. A minha mãe levou um grande susto na hora. Nossa, eu acredito no que você está falando, filha, porque eu senti um vento passar perto de mim. E não havia uma explicação lógica para vento, uma vez que não tinha janela aberta. E aquela caneca de louça que caiu e quebrou foi exatamente no instante que eu vi a mulher entrando pela lateral da estante. Aí a minha mãe, conversando comigo, eu já tinha mais de 15 anos, ela se lembrou, porque a minha avó, para mim a vovó tinha menosprezado quando eu falei que tinha visto os meninos. No entanto, a minha mãe tocou nesse assunto, falou: a sua avó me falou que quando você era menina, eu já sei da história que você via os 2 meninos que entravam aí na estante. Ela não quis valorizar o assunto para não te assustar, mas ela chegou a comentar comigo: filha, deve ter algum mistério. E foi aí que a minha mãe esperou apenas o meu pai voltar para casa do trabalho e felizmente aquele imóvel ele seria vendido. E de fato foi vendido. Aquele imóvel que tinha sido comprado junto com a casa. Olha, eu não sei descrever para vocês o tipo de força que havia naquele móvel em si. Eu não sei descrever. Mas não era coisa da minha imaginação. Eu vi, tal qual eu voltei a ver quando eu tinha meus 15 anos, a mulher ali entrando na lateral. Explicações que a gente tentou depois. Não sabia, eu via 2 meninos, mas eu não sabia que antes de eu nascer, a minha mãe havia sofrido um aborto espontâneo de 2 meninos. Eram 2 meninos que a mamãe esperava e, lamentavelmente, a mamãe sofrera um aborto espontâneo dos 2 meninos. Então nós começamos a associar
que talvez aqueles 2 meninos que eu via, quem sabe fosse os filhos gêmeos que a mamãe perdeu. Era uma hipótese. Depois essa hipótese, eu própria tentei descartar, porque eu dizia: ô mãe, mas tem um detalhe, eles não eram assim meninos bons. Da forma como eles me olhavam, se fossem meus irmãozinhos, que a senhora teria abortado, sofreu o aborto espontâneo natural, eles não me olhariam da forma como eles me olhavam. Eu percebia a maldade neles, mãe. Sabe, eles vinham mascarados, tinham uma espécie de capuz na cabeça, os olhares não eram bons, eles sorriam para mim, mas o sorriso também não era bom, sabe? Não era coisa positiva. Então aí, essa possibilidade de serem os irmãos abortados pela minha mãe, ela também começou a ser descartada. Depois, houve uma senhora espírita que veio morar pertinho da gente, com quem tivemos a oportunidade de conversar sobre o assunto. A essas alturas, a estante já não estava mais em casa, porque ela tinha sido negociada, minha mãe vendeu por uma loja especializada na compra de móveis antigos. Era uma estante bonita, era um móvel realmente muito bonito. Mas a minha mãe resolveu vender, inclusive com os livros antigos que faziam parte dessa estante. Essa senhora espírita tinha uma outra interpretação para as visões que eu tinha. Aquela senhora espírita concluiu o seguinte: que naquela casa, não naquela casa propriamente falando, mas naquele terreno, naquele local, teria havido no passado alguma espécie de assassinato. E que esse assassinato envolveria 2 meninos, que talvez fossem até irmãos gêmeos de fato, e a mulher que eu tinha visto aos 15 anos. Me pareceu essa a explicação mais plausível diante de tudo. Então essa senhora, o que ela fez? Ela levou lá umas pessoas do centro espírita ao qual ela pertencia para fazer algumas orações em casa, para que fosse feita uma limpeza espiritual do local. O meu pai, na verdade, a minha avó, a avó Flora, que é a mãe do meu pai Pedro, ela é muito católica. Então ela falou com o padre, ele foi até lá em casa, atendendo esse pedido da minha avó. Fez também o padre as suas rezas, as suas orações, levou água benta, protegendo e abençoando a minha casa. E a partir daí, a partir dos meus 15 anos, eu nunca mais tive qualquer visão na minha casa. Até porque já não havia mais um móvel ali e eu continuei, sabe, naquele mesmo quarto que sempre fora o meu quarto. Só que agora, lógico, desde o nascimento da minha irmã, eu dividia com ela o mesmo quarto. Eu fiz questão de descrever tudo isso porque isso me acompanhou a vida inteirinha. A vida inteirinha. E depois que eu me tornei adulta, e a minha irmã também, até porque nós temos de diferença de idade, 2 anos e meio de uma para outra, ela é mais nova que eu. A minha irmã é 2 anos e meio mais jovem que eu. Uma vez nós saímos, estávamos numa fazenda, fazendo um passeio com um grupo de amigos, eu com meu marido, ela com o marido dela, e lá conversando nós conhecemos um senhor de nome Horácio, e esse senhor Horácio, ele é espírita e ele fazia regressão de vidas passadas. Não fui eu quem fiz. O mais interessante reside nesse fato. Eu tinha saído e esse senhor Horácio fez a regressão da minha irmã. E pasmem os senhores com o que o senhor Horácio descobriu junto com a minha irmã nessa regressão, feita com ela, não comigo. Olha que interessante. Que eu já era irmã da minha irmã numa outra vida, e nós duas, a coisa de aproximadamente 300 anos passados, nós duas, eu e ela, tínhamos sido mortas por carrascos, enforcadas as duas. Aí foi exatamente o sonho que eu tive. Nós fomos cobertas por lençóis depois que nos tiraram da forca. Exatamente o que o senhor Horácio descreveu para minha irmã vinha de encontro àquele sonho que eu havia tido. Conclusão: existem
muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra. Se você juntar todos os fatos da minha carta, da minha história, da aparição dos meninos, da aparição da senhora, do sonho que eu tive, você vai ver que tudo tem ligação e fundo de verdade. Não é impressionante? Eu, Lígia Vitória, hoje tive o prazer e a honra de lhe escrever contando essa história. E quero voltar noutra oportunidade para te contar muito mais coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Esta hoje é a minha história da meia-noite.